Nesse vídeo eu vou te ensinar como começar a aprender o SQL do zero. A gente vai fazer tudo passo a passo e na prática. Vamos criar banco de dados, vamos criar tabelas, inserir registros nas tabelas, fazer consultas e mais uma série de coisas. Então bora começar a aprender. Vem comigo! Aqui eu já estou com a minha tela aberta do SQL Server Manager Studio e é por essa ferramenta que a gente faz toda a manutenção, toda a criação de tabelas, banco de dados, consultas no nosso SQL. Caso você ainda não tenha instalado aí no seu computador o SQL Server e o SQL Server Manager Studio, eu vou deixar o link de um vídeo aqui na descrição onde eu ensino bem passo a passo como você instala e configura tudo isso. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um banco de dados. Olha só, aqui a gente tem no nosso Manager Studio, nessa guia aqui do lado esquerdo, tá vendo? A gente tem aqui o nosso gerenciador de objetos. Se essa opção aqui do gerenciador de objetos não estiver aparecendo aí para você, você vem aqui no menu Exibir e clica em Pesquisador de objetos. Ele vai abrir essa caixinha aqui do lado. Aqui a gente tem aqui as opções de banco de dados, seguranças e mais uma série de coisas. Nosso objetivo aqui hoje é sair do zero no SQL. Então a gente vai primeiro criar o nosso banco de dados. A gente pode clicar aqui no sinal de mais, tá vendo? Aqui eu já tenho alguns bancos criados, mas vou criar um novo para vocês verem como que é bem simples. A gente clica aqui com o botão direito do mouse, a gente coloca em novo banco de dados. Ele vai abrir essa telinha aqui pra gente e a gente vai colocar o nome do nosso banco de dados. Eu vou colocar aqui o nome do banco de dados chamado de Nerd dos Dados. Pronto, Nerd dos Dados. Aqui ele vai te dar as opções de onde ele vai gravar os arquivos, tá vendo? Que isso ele grava internamente aqui no seu computador. No nosso computador ele vai gravar o caminho, o local, ele vai dar isso tudo pra gente. Essas opções que ele dá aqui, de modo de recuperação, nível de compatibilidade, isso a gente não precisa mexer e nem aqui em grupo de arquivos. A gente simplesmente coloca o nome do nosso banco de dados, o proprietário, por enquanto a gente vai deixar padrão e vamos colocar aqui OK. Automaticamente ele já criou o nosso banco de dados, pode ver que ele já está aqui. E agora que a gente tem o nosso banco de dados criado, a gente clica aqui em nova consulta, porque é através daqui que a gente vai criar nossas tabelas, inserir os registros e fazer mais um monte de coisas. Então olha lá, aqui eu já deixei uma série de comandos para explicar para vocês, tá vendo? E eu vou mostrar isso agora e te explicar bem no detalhe. Então a gente já tem o nosso banco de dados criado, agora a gente precisa criar primeiramente a tabela. O que a gente vai fazer? A gente pode selecionar o banco que a gente vai criar a tabela por aqui, tá vendo? A gente poderia vir aqui e escolher o banco de dados que a gente vai criar nossa tabela, ou a gente pode simplesmente usar esse comando use e o nome do banco de dados e colocar aqui go para ele ir, tá? E a gente pode selecionar aqui e executar. Então ele automaticamente seleciona o nosso banco de dados. Olha lá, eu vou mudar para um outro banco de dados aqui e vou executar esse comando para vocês verem melhor. Olha só, quando eu executar, aqui automaticamente ele já mudou. Então, a primeira coisa que a gente faz agora é criar a tabela. A gente vai criar uma tabelinha aqui chamada vídeos, tá? E a gente vai colocar apenas 3 campos inicialmente. O ID do vídeo, que é o identificador, o título do vídeo e a categoria do vídeo. Então vamos por partes. O ID do vídeo, ele vai ser um tipo de campo inteiro. O que significa? É que ele é um número inteiro. O título e a categoria terão os campos do tipo varchar. O que é isso? Significa que são textos, ou seja, caracteres. Eles podem receber qualquer tipo de informação, seja número, seja letras, seja frase, até o limite de 100 caracteres. E a estrutura do comando no SQL para criar essa tabela é da seguinte forma. A gente escreve aqui create table, que é criar tabela. Aqui vídeos é o nome da tabela. Aí a gente precisa abrir o parênteses aqui e colocar o nome dos campos. Tá vendo? Então a gente coloca o nome do primeiro campo, seguido pelo tipo dele. Aqui é só um espaço e o tipo do campo. Aí a gente coloca vírgula, coloca o título, coloca novamente o nome do campo. Quando a gente quer determinar uma quantidade específica de caracteres que esse campo vai poder receber, a gente coloca entre parênteses o número. Então eu estou dizendo aqui que ele é do tipo varchar
e pode ter até 100 caracteres, é o tamanho dele, é o tamanho desse campo. Aí a gente fecha parênteses, coloca vírgula novamente e aqui na linha de baixo a gente coloca o outro campo, que é categoria, do tipo varchar também, com um espaço de 100, o limite máximo de 100 caracteres, e fecha parênteses aqui. Observe que aqui tem esse outro parênteses, que ele é para fechar esse parênteses aqui de cima. Tá? Quando você coloca aqui, você seleciona ele, o SQL, para te ajudar a entender ali toda a sintaxe, ele automaticamente já faz uma marquinha aqui no parênteses de cima. Significa que esse parênteses final está fechando esse. E aí a gente executa. Tá vendo? Marca todo o comando e executa aqui. Então criou a nossa tabela. Se a gente olhar aqui no nosso banco de dados, a gente pode expandir ele aqui, vier aqui tabelas, a gente já pode observar aqui que já tem uma tabela criada chamada vídeos. E se a gente clicar no sinalzinho de mais e ver aqui as colunas, que são os campos, a gente vai observar que tem aquelas nossas 3 colunas que a gente criou, tá vendo? Tudo com o que a gente definiu aqui na criação dessa tabela. Próximo passo é a gente inserir informações nessa tabela. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com o comando insert. E a sintaxe dele, a estrutura dele, é de uma forma bem simples. A gente escreve aqui, insert into. Significa o quê? Inserir dentro. De onde? Da nossa tabela vídeos. Tá vendo? Vídeos é o nome da nossa tabela. Quais os valores? Aí a gente coloca aqui, values, de valores. E entre parênteses, a gente vai passar as informações que a gente quer. Então, aqui a gente vai colocar, insert into vídeos, values. Aí abre o parênteses, coloca 1, que é o nosso ID, do nosso campo ID. A segunda informação aqui, é o título, tá vendo? Vai ser no campo título. E a terceira informação é a categoria. A gente tem que passar aqui exatamente na ordem dos campos que estão na nossa tabela, senão ele dá erro. Se a gente inverter, por exemplo, colocar a categoria aqui e o número no final, ele vai dar erro, porque ele vai estar tentando inserir um texto onde só cabe número, que é o ID. Então, quando for fazer o insert, o correto é sempre fazer na sequência dos campos da sua tabela. Qual que é o primeiro campo? Primeiro campo, segundo campo, terceiro campo. Aqui a gente tem que passar as informações correspondentes a esse campo. Então a gente passa aqui o ID do vídeo, aqui o título e aqui a categoria. E separado por vírgulas. Pode observar aqui um detalhe, o seguinte: os campos inteiros, que são números, a gente não coloca dentro de aspas simples. Por quê? Porque aqui é um número. O que a gente coloca dentro das aspas são informações do tipo texto. E aí, aqui eu já coloquei as informações, você pode executar um por um, marcando aqui e clicando em executar, ele vai fazer um por um. Ou se você fizer também dessa forma, selecionando os 5 de uma vez e clicar em executar, olha lá, ele já fez todos de uma vez, tá vendo? Agora nosso próximo passo é ver essas informações que a gente acabou de inserir na nossa tabela. Como que a gente faz isso? Com o comando select. Então aqui eu estou escrevendo select asterisco. O asterisco significa que é tudo, todos os campos da tabela, from o nome da tabela. Quando a gente executar isso, olha lá, então ele já vai trazer tudo que a gente inseriu. Tá vendo aqui? Estou dando um select asterisco from, que é para ele me trazer tudo. Eu não coloquei condição, não coloquei nada. Agora, observa que a gente pode começar a colocar as condições para a gente exibir essas informações. Se eu quiser exibir somente o vídeo 1, como que eu faço? Eu coloco select asterisco from vídeos, nome da tabela, where. Where significa o quê? Onde. Então, onde o ID vídeo, que aí é o nome do campo, é igual a 1. Se eu executar essa linha de código aqui, olha lá, ele vai me trazer somente o ID vídeo 1. Porque eu estou falando para ele aqui que eu quero selecionar todos os vídeos onde o ID do vídeo é 1. Ou seja, eu quero selecionar todos os campos da tabela vídeo, todas as informações da tabela vídeo, que o meu ID vídeo é igual a 1. Aí ele me traz só esse. Vamos supor que você queira trazer as informações do vídeo 1 e vídeo 2. Em vez do comando igual, você pode usar o comando in aqui, in, ou seja, que ele está dentro de 1, aí você coloca vírgula 2 e fecha parênteses. Quando você executar aqui, ele vai trazer o vídeo do ID 1 e do ID 2.
ele trouxe essas informações. Você pode falar também, eu não quero trazer a categoria, eu quero trazer somente o ID do vídeo e o título. Como que você faz isso? Aqui, em vez de passar o asterisco, porque o asterisco significa todos os campos, você pode fazer o seguinte, você pode escrever o nome do campo aqui, ID vídeo e categoria. Quando você executar novamente, ele trouxe só os dois, o ID vídeo e a categoria. Ou você quer o ID vídeo e o título, aí você muda aqui para título. Quando você executar, olha lá, ele trouxe somente esses dois campos aqui, o ID vídeo e o título. Também existe uma outra opção para você fazer o quê? Você pode selecionar ali os vídeos, trazer as informações, em vez de você passar um filtro com o ID do vídeo, você quer ver todos os vídeos de uma categoria específica. Então você faz aqui, ó, select asterisco from videos, where categoria igual machine learning, ou seja, eu quero ver todos os vídeos que estão nessa categoria. Olha lá, ele trouxe pra gente dois, porque aqui, ó, tem dois. Se a gente ver aqui o total, ó, na categoria machine learning tem dois, né? Então aqui a gente coloca a categoria aqui, ó, machine learning, ele trouxe nossos dois vídeos. Aí vamos supor que você quer trazer as informações, os vídeos de uma categoria específica e você não sabe o nome exato dela, dessa categoria. Você pode usar o comando like, que ele significa o quê? Você consegue colocar apenas uma parte do nome. Então você pode vir aqui, ó, colocar da mesma forma o select asterisco from videos, e o que vai mudar é aqui, aí o where, que é a cláusula para a gente inserir a condição, e a gente coloca a categoria, em vez de colocar igual e o nome certinho, a gente pode colocar like. Vamos supor que a gente não sabe se está escrito Machine Learning, Machine LG, se está abreviado ou não. Aí se a gente fizer o comando dessa forma, passando igual, ele vai procurar exatamente igual aquele nome. Se a gente usar o like aqui, colocar, abrir as aspas simples, aí a gente coloca um sinal de porcentagem, coloca o nome da palavra e coloca, fecha aqui, ó, o sinal de porcentagem novamente e as aspas. E a gente coloca só uma palavra. Se a gente executar, ele vai procurar todas as informações que naquele campo categoria existe ali alguma coisa escrito machine. Se a gente mudar, por exemplo, e colocar só isso aqui, ó, só MACH, ele vai da mesma forma encontrar. Viu só que legal? O comando like ele é bem útil também para a gente utilizar e fazer consultas quando a gente não sabe exatamente o nome ali do que está escrito no campo. Agora que a gente já criou tabela, já inseriu o registro e já fez consultas, a gente vai ver e aprender aqui como que a gente atualiza essas informações, como que a gente faz um update na informação, que é atualizar. O update é simplesmente atualizar. Então olha lá, a gente usa o comando update, põe o nome da tabela vídeos e o set, ou seja, que a gente quer setar, a gente quer definir ali, quer marcar, que a gente vai alterar o campo título. E aí a gente coloca igual e depois do igual a gente coloca a informação que a gente quer aqui. Então a gente vai mudar o que está escrito no título, a gente vai mudar para essa informação. E aí é muito importante a gente colocar a cláusula where, que a gente vai dizer especificamente qual título que ele vai alterar, de qual ID, ou seja, de qual vídeo. A gente coloca o ID do vídeo igual a 3. Porque se a gente executar o comando, se a gente não colocar essa parte aqui, ó, do where, e a gente rodar isso aqui, ele vai fazer para todos. Ele vai pegar tudo que tiver na tabela e vai fazer, porque a gente não está definindo nenhuma condição para ele. Então por isso que a gente tem que colocar uma condição, ou seja, eu quero fazer essa alteração no título, mas somente onde o ID do vídeo é 3. Por quê? É nesse vídeo aqui, ó, se a gente listar tudo, ó, observa aqui, ó, o nosso ID do vídeo, que é 3, olha como que está o nome, Como Aprender Python do Zero. E a gente quer mudar para Como Aprender Python do Zero em uma aula. Então a gente vai rodar esse comando aqui, ele aparece aqui que ele já fez, ó, uma linha afetada, e se a gente selecionar de novo, a gente vai ver que ele já alterou aqui, ó, o ID do vídeo 3, ele já colocou Como Aprender Python do Zero em uma aula. E aqui é o comando update da forma mais simples. Por segurança, geralmente quando a gente está mexendo no banco de dados, a gente vai fazer algum update, a gente coloca uma cláusula que chama BeginTran, que significa o quê? Para iniciar uma transação. Ou seja, a gente coloca aqui, ó, BeginTran, significa que a gente vai abrir uma transação no banco de dados
E aí depois a gente vai fazer aqui o nosso update. Só que se a gente fizer esse update e por algum motivo a gente digitou alguma coisa errada, a gente consegue voltar isso. Quando a gente coloca o Begin Tran aqui, a gente consegue desfazer a alteração. Se a gente não colocar, simplesmente quando a gente executou, o SQL vai lá e faz. Você não tem como desfazer, a não ser que você faça um outro update para ajustar. Só que por segurança, o ideal é usar o Begin Tran, porque a gente coloca Begin Tran, que vai abrir uma transação, e coloca um update. Então eu vou rodar aqui para vocês entenderem melhor o que o Begin Tran faz. Olha lá. Eu vou mudar aqui ó, o ID do vídeo 3, eu vou colocar como aprender Python do zero em uma aula -teste. E aí eu vou rodar aqui com o Begin Tran para abrir uma transação. Eu rodei. Só que aí ó, eu coloco aqui ó, Select Asterisk from Videos, pode ver que ele fez aqui, correto? Tá feito. Só que vamos supor, eu fiz errado. Não era, eu não queria aparecer aqui -teste, eu queria colocar aula 1, por exemplo. Eu venho aqui, ó, executo esse comando rollback, que é o que? Voltar. E quando eu executar, tá vendo? Ele executou. Se eu selecionar aqui ó, de novo os vídeos para ver, ó, ele desfez o update. Tá vendo? Ele voltou. Por quê? Porque a gente abriu uma transação e essa transação, o SQL fica gerenciando ela e a gente pode falar, olha, efetiva de fato essa mudança ou não, desfaz essa mudança. Se a gente quisesse efetivar, vamos lá, eu passo aqui, ó, Begin Tran de novo, fazer a mesma coisa, tá vendo? Ó? Aí eu venho aqui, ó, eu tenho que executar aqui o comando commit. Quando eu executar o commit, ele foi lá e concluiu. Aí eu não consigo mais voltar. Por que que eu deixei aqui, ó, com os dois tracinhos na frente? Porque você coloca comentários. Então, por exemplo, se você quiser colocar algum comentário no seu código, você coloca dois tracinhos normal, escreve aqui, ó, aprendendo SQL do zero. Aqui, se você executar isso, ele não faz nada, não é um comando, tá vendo? Ele vai mostrar aqui, ó, que foi concluído com êxito, mas é diferente do que você fazer isso aqui, ó. Aqui seria um comando mesmo para o SQL executar. Se você executar aqui, ele vai dar um erro, porque não existe, tá vendo? Então, com esses dois tracinhos, você deixa um comentário. Isso é muito útil, porque você vai ver que conforme você for a cada vez que você for mexendo mais no SQL, você vai fazendo comandos maiores. E aí você pode ir fazendo comentários no meio do código para você saber ali o que se refere a cada bloco de código. Então olha só, vamos voltar aqui, vamos ver de novo nossos vídeos, tá vendo? E agora eu quero excluir, ou seja, eu quero apagar esse cara aqui. O meu vídeo 3 aqui, ó, eu quero apagar. Então com o comando delete from videos, da mesma forma, o where id vídeo igual a 3. Por quê? Se a gente não colocar aqui ó, o where, ou seja, a condição, ele vai apagar tudo. Então, se a gente quer apagar somente o id do vídeo igual a 3, a gente tem que colocar o where id vídeo igual a 3. E quando a gente executar, a gente vai ver aqui ó, que ele não tem mais o vídeo 3. Ele apagou. Aí você pode falar assim, pô, mas eu quero apagar tudo de uma vez, porque eu fiz errado, eu quero fazer de novo. Você usa o comando truncate. O truncate, ele apaga tudo de uma vez. Olha lá, se a gente executar ó, truncate table videos e a gente for tentar selecionar de novo, pode ver que agora ele apagou tudo. Agora a gente vai começar a incrementar nossos comandos. Vou mostrar um pouquinho mais. Essa parte ainda ela é bem básica, tá? Mas são comandos super importantes e super úteis que vai te ajudar bastante. Então olha lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente aqui ó, falar que eu quero usar um banco de dados chamado Nerd dos Dados. Executei, ele já mudou aqui em cima, viu só? Então nesse comando aqui, o que a gente vai fazer? Eu quero que na minha tabela, o campo ID do vídeo é um identificador, certo? Eu sempre coloco ali número 1, 2, 3. Só que eu quero economizar no meu código, ou seja, eu quero que o banco de dados tenha uma numeração automática desses vídeos. Que eu não precise ficar informando toda vez o número daquele vídeo. Porque imagina, se a gente está fazendo poucos registros, a gente vai lá e vai colocar o número. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter no nosso banco de dados milhares, milhões de registros. E não faz sentido a gente ficar colocando a numeração disso na mão. Então o que a gente faz? Existe uma forma do SQL controlar esses números, controlar essa identificação e ele gerenciar isso para nós. Então o que a gente faz? A gente vai utilizar esse comando aqui, ó, integer, que é inteiro, porém a gente vai usar o identity 1,1. Significa o quê? Significa o quê? Que eu vou começar do número 1 a partir do número 1
e vou sempre mudando de um em um. Então ele vai fazer 1, 2, 3 e assim consecutivamente. Só que antes a gente tem que mudar a nossa tabela. Como que a gente faz? Eu poderia alterar somente o campo, mas eu quero trazer para vocês uma forma da gente criar novamente essa tabela, ou seja, nós vamos excluir a tabela e criar ela de novo. Só que se a gente repara que se a gente ver aqui, ó, for criar a tabela direto, ele vai falar o quê? Que a gente já tem um objeto com o nome vídeos no banco de dados, a gente já tem essa tabela. E a gente precisa fazer o quê? Ir lá e fazer um drop table. Só que quando você estiver fazendo várias tabelas ali, tudo numa estrutura só de código, tudo num script só, você vai observar que se você rodar esse comando drop table video e por um acaso a tabela já tiver sido apagada, ele vai dar um erro e aí para toda a execução do seu código. Então, por melhores práticas, o que é o ideal fazer? Quando você quer alterar uma estrutura, que você precisa realmente apagar a tabela toda e criar de novo, você pode, através desse comando aqui, ó, checar se existe uma tabela chamada vídeos e aqui o tipo U é de user table. Tá? No SQL ele tem tipos de objeto, a tabela é user table. Eu vou trazer um vídeo mais específico depois falando somente desses sysObjects aqui, que são os objetos do SQL. Como aqui é para a gente entender algo, já começando do zero, partindo do básico, então eu vou simplesmente verificar se existe essa tabela e se existir eu vou dropar, ou seja, o comando drop table vai apagar a tabela. Então olha só, eu vou executar aqui, ó, ele já apagou. E aí eu posso vir aqui novamente e criar essa tabela. Da mesma forma que eu fiz, só que eu coloquei o comando identity 1,1. E agora, tá vendo que na minha instrução insert aqui, ó, que eu quero inserir os vídeos, é igual a outra que eu mostrei anteriormente, porém aqui a gente já não precisa passar o número. Porque, olha lá, se a gente rodar isso aqui e consultar a nossa tabela, o que o SQL fez? Ele já fez a numeração automática. Viu só que legal? E aqui da mesma forma, tá vendo? Você pode fazer a consulta, né? Fazer a consulta aqui por nome de categoria, com like. São os mesmos comandos que eu passei para vocês anteriormente. Ah, vamos supor que eu quero trazer tudo que tenha, eu não sei ali o nome do título, por exemplo. A gente listou as categorias. Ah, mas eu quero pesquisar um vídeo que tem ali no título alguma coisa de aprender. Eu coloco aqui o comando like, aprender. Quando eu listar, ele vai mostrar esses dois vídeos, ó, porque tem o aprender no título. Parte do título tem a palavra aprender. Então ele vai lá com like, procura ali o que tem aprender no meio e lista pra gente. E aqui embaixo são os mesmos comandos que a gente viu anteriormente. Então eu vou mostrar para vocês agora outros comandos, vamos partir para cá. Então vamos, aos pouquinhos a gente vai aumentando aqui o nosso conhecimento. Olha lá, a gente partiu do zero, a gente já está incrementando o nosso código. De novo, vamos marcar aqui o nosso banco de dados. Vamos novamente aqui, ó, apagar a nossa tabela, criar de novo e agora a gente vai criar com um novo tipo de campo, que é o campo data. Porque as datas elas têm algumas particularidades quando a gente vai trabalhar com datas. E eu quero trazer e ensinar isso aqui para vocês. Só que antes da gente entrar nessa parte para ver as datas, se você não tiver inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos novos, tudo bem detalhado, passo a passo, e creio que esse conteúdo pode te ajudar bastante. Então vamos voltar aqui agora e vamos fazer o seguinte, vamos criar uma tabela e a gente vai inserir aqui, ó, o nosso campo data vídeo no formato de date, que é um formato de data. Olha só, vamos criar nossa tabela, igual fizemos anteriormente. Vamos inserir aqui, ó, os nossos vídeos e a data, repara que a gente tem que inserir como ela? A gente tem que inserir entre aspas simples no formato americano, que é ano, mês e dia, tá? Então a gente vai passar aqui, ó, a data nesse formato. Então a gente roda aqui esse comando e quando a gente listar isso, olha só como que a gente visualiza a data. Tá vendo? No formato americano, no formato que o SQL está aqui utilizando. Só que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como exibir isso no nosso formato ali de data padrão que a gente está acostumado a ver, que é dia, barra mês, barra ano. Antes também eu quero mostrar para vocês aqui, a gente pode usar a cláusula order by, que é ordenar, e a gente pode fazer a ordem que a gente quer visualizar as informações. Vamos supor que a gente queira aqui, ó, se a gente listar só, né, o select as list from videos,
A gente vê aqui, ó, na data que ele foi inserido, ele vai trazer na ordem aqui, respeitando a ordem dos IDs. Só que vamos supor que a gente quer ver por ordem do vídeo. A gente coloca simplesmente aqui, ó, a cláusula order by e coloca o campo que a gente quer fazer a ordem, ou seja, ordenar por e a data do vídeo. Olha só, agora aqui eu já tenho na ordem, ó, tá vendo? 10 do 7, 15 do 7, 10 do 8, 10 do 9, 10 do 10. Porém, ainda está num formato que a gente ainda não ajustou. Agora, eu posso fazer o seguinte, eu quero ver do maior, do mais atual, para o menor, na ordem decrescente. É só a gente fazer aqui o mesmo comando e aqui a gente coloca o desc. Esse desc é o que? Descendente, ou seja, a ordem descendente, do maior para o menor. Se a gente executar, ó, pode ver que agora ele já ordenou, tá vendo? Do mais recente para o mais antigo. E aí, agora a gente vai ajustar o nosso formato de data. O que a gente faz? É bem simples, a gente vai fazer aqui, ó, um select. Aí a gente quer constar a informação do ID vídeo, do título e da data. Observe que aqui a gente não quer ver a categoria, a gente só quer ver o ID do vídeo, o título e a data. Só que a data a gente vai fazer um convert nela, ou seja, a gente vai usar aqui, ó, essa função que é nativa do SQL. Tudo que o SQL mostrar para a gente em rosa é porque é uma função interna dele. Então é uma função de converter. O que a gente vai fazer? A gente vai converter para varchar. Então ele vai deixar de ser do tipo date para ser um varchar. Porém, é só na consulta. O banco de dados, o tipo do campo, a gente não está alterando, só que é só para a gente poder exibir a informação. Ou seja, a gente vai exibir a informação no formato de texto. E aí a gente coloca aqui o campo e esse código 103 é do próprio SQL, que é o padrão ali brasileiro que a gente está acostumado. E aqui a gente coloca um S, data vídeo, que é o que? A gente está nomeando isso para data vídeo. Se a gente rodar aqui, tá vendo? Ele já converteu para o nosso padrão ali. Por que eu coloquei o S data vídeo? Se a gente deixar sem, olha como que vai aparecer a consulta. Tá vendo? Ele traz o campo aqui sem nome. Por quê? Porque a gente está fazendo aqui uma manipulação de dados somente na consulta. A tabela não muda nada. Vai permanecer com o campo no formato date. Então, ó, por isso que a gente coloca, tá vendo? O S, que é como, e o nome que a gente quer exibir. Então, olha lá, se a gente rodar, a gente vai ter aqui, ó, no nosso formato de 15/07/2022, né? Dia, mês, ano. E repara o seguinte, a gente não pediu para ordenar por ordem decrescente. Como a gente converteu por um texto e a gente colocou aqui o nome data vídeo, automaticamente, como é um texto, ele tá pegando aqui, ó, o número 15, considerando que é o maior, tá vendo? Só que não é, o correto aqui, ó, é 15/7, que é uma data. Qual que seria aqui o primeiro que teria que aparecer aqui, ó? O 10 do 10, depois 10 do 9, 10 do 8, 15 do 7, 10 do 7. Então, como a gente colocou aqui o mesmo nome de campo, ele ordenou por esse campo. Vamos supor que a gente quer manter a ordem da data. A gente coloca aqui, ó, simplesmente aqui, ó, vamos mudar só para data, porque é o nome que a gente está mudando aqui. E aqui a gente coloca data vídeo, que é o nome mesmo do campo da tabela. Quando a gente der um select aqui, olha lá, agora ele fez da forma correta. Por quê? Porque ele não se confunde aqui com as nomenclaturas. Viu só? Aí ele ordenou certinho. Olha lá, vamos ver mais um comando aqui. E vamos ver como que a gente trabalha com valores também no SQL. Aqui a gente vai fazer agora o mesmo procedimento, só que a gente vai criar uma tabelinha chamada produtos e vamos colocar um campo de valor para trabalhar com valores decimais. Uma tabela que precise ter algum valor ali específico em formato decimal. Aqui, da mesma forma, a gente vai então setar aqui o nosso banco de dados, vamos ver se tem a tabela produto, se tiver ele vai excluir, e aqui a gente vai criar a nossa tabelinha de produtos. O ID produto com o campo inteiro, identity, que ele vai o que? De 1 em 1, de forma automática, a descrição do produto e o valor. Bem simplesinho para a gente entender aqui na prática como funciona. E olha lá, aqui eu vou fazer um insert entre produtos, quais os valores? Chocolate, valor 10, frutas, valor 12, iogurte, valor 8 e assim consecutivamente. Vamos rodar tudo isso aqui e ver agora como ficou na nossa tabela. Olha só, tá vendo? Automaticamente
ele já colocou ó, os valores aqui como duas casas decimais. Por quê? Aqui a gente está determinando aqui ó, que aqui é um numérico, só que não é um inteiro. Ou seja, qual é o tipo desse campo? Ele é numérico, 10 posições com duas casas decimais. Então significa que esse número ele vai poder receber um número assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até esse valor com duas casas decimais. Ficaria então um número até esse valor aqui para a gente, no máximo, né, esse valor para a gente inserir nesse campo, porque ele é um campo numérico, que são 10 posições e duas casas decimais. Se a gente quisesse, por exemplo, passar aqui ó, os centavos, a gente colocaria 0,6, 0,5. Olha só, se a gente inserir esses dois aqui de novo e listar aqui, ó, tá vendo automaticamente? Ele já colocou aqui, ó, os centavos. E se a gente não coloca os centavos aqui, quando a gente está inserindo o registro na tabela, ele assume como zero. E agora mais um outro detalhe aqui. O SQL, a linguagem SQL, é uma linguagem de programação. O SQL significa Structured Query Language, ou seja, linguagem de consulta estruturada. Tudo que a gente faz aqui, ó, linha por linha, ele vai fazendo. Se ele não encontrar nenhum erro, tudo que tiver aqui ele executa de uma vez. A gente não precisa ficar fazendo um por um igual a gente fez. Eu fiz um por um para ir explicando para vocês passo a passo. Mas vamos supor que você queira já fazer tudo de uma única vez. Mudar aqui o banco de dados, apagar a tabela, criar a tabela, inserir o registro e selecionar os produtos. Depois deletar aqui um produto, no final listar de novo. Você pode vir aqui, ó, mandar executar tudo de uma vez. Então, ó, ele setou o banco de dados, viu se tinha tabela produto, se tinha, ele apagou, criou de novo. Aí inseriu esses registros aqui primeiro, ó. Depois ele listou pra gente. Aí ele apagou o produto 7. E aí, como ele não tinha um produto 7, ele não fez nada. Ele simplesmente passa direto. Não encontrou o produto 7 e listou novamente aqui. Quando ele listou novamente, não tinha produto 7. Porque o produto 7 a gente não inseriu. Vamos apagar então, vamos fazer tudo de novo. Inserir o produto 5. Olha lá. Então agora aqui ele vai ter que listar no final 1, 2, 3, 4. Por quê? Ele vai fazer tudo de uma vez. Se a gente executar aqui, ó. Então ele foi lá, setou aqui, pagou a tabela, criou a tabela, inseriu, listou primeiramente os 5 produtos, deletou aqui ó, o ID produto igual a 5 e no final, a gente pode vir aqui e aumentar para ficar melhor para visualizar, e no final ele listou o que? Ele listou tudo aqui e como a gente apagou aqui, tá vendo? Ele só listou os 4. Então, se você executar, ele roda tudo de uma vez também. É por isso que é importante tomar cuidado com as cláusulas where, quando está fazendo update, delete, que às vezes sem querer pode acontecer da gente mandar executar aqui tudo de uma vez, ele vai sair apagando, alterando tudo. Mas você já começa a ver por aqui que o SQL é uma ferramenta super poderosa. Eu vou deixar esse vídeo aqui na tela final, que é para você fazer a instalação e configuração bem detalhado passo a passo do SQL Server e do SQL Server Manager Studio, para você poder utilizar todos esses códigos aqui, e também vou deixar disponível para você esses scripts na descrição do vídeo. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.